dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês neste evento que eu acho que é da maior importância para a infraestrutura da internet no Brasil. E eu tenho o privilégio de participar e moderar esse painel com pessoas queridas e amigas e que são atores muito relevantes nesse cenário de infraestrutura da internet no Brasil. E, antes de mais nada, eu queria agradecer ao NIC e ao IXBR pelo convite. Como o Moreiras mencionou, eu tenho também o prazer de coordenar uma equipe que produz estatísticas sobre as TICs no Brasil. Possivelmente vocês já conhecem algumas das pesquisas. E eu vou, antes de passar a palavra para cada um dos nossos convidados, vou fazer uma breve apresentação de alguns dados e de algumas pesquisas, inclusive provedores, fazendo uma ressalva que a TIC Provedores, a mais atual, ela encontra-se em campo neste momento. Nós estamos fazendo a coleta, que deve terminar até janeiro, e, portanto, os dados que nós temos sobre provedores referem-se a 2014, que foi a última edição dessa pesquisa. E, só para posicioná-los, o CETIC hoje produz monitora 9 áreas relativas ao uso, ao acesso e uso das TICs no Brasil. E essas são as áreas, são divididas em 2 blocos, uma ligada a domicílios e outra ligada a organizações de uma forma geral. A domicílios é a nossa pesquisa mais antiga, ela começou junto com o IBGE em 2004, com a PNAD, e após essa experiência bem-sucedida de uma parceria do CGI NIC com o IBGE, nós assumimos o compromisso de produzir para a sociedade brasileira e para o governo brasileiro pesquisas periódicas. A domicílios, ela está bem fresquinha, foi lançada semana passada, então vou trazer dados novos que mostram como é que os domicílios estão conectados e usuários de internet, etc. E um outro bloco de pesquisas são ligados a organizações, como empresas, microempresas, provedores, que é muito importante, né? E a gente procura fazer quase que um censo, quer dizer, a gente tenta fazer um censo junto a todos os provedores formalmente estabelecidos. Temos também organizações sem fins lucrativos, governo eletrônico, educação, saúde e cultura. E essas pesquisas elas produzem dados para as políticas públicas e também servem para prover o governo brasileiro de elementos para monitorar o avanço que o Brasil está fazendo nas diversas agendas internacionais, como, por exemplo, a Agenda da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, ou a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, ou ILAC, etc. Tá? E o que eu vou fazer hoje, nessa breve apresentação, eu não vou passar... Eu tenho vários slides, vou passar muito rapidamente, e, claro, para provocar que vocês depois possam ir na fonte, buscar esses dados. E eu vou falar, então, dados do lado da demanda. O que são esses dados do lado da demanda? São quem usa a internet e usa a infraestrutura. Empresas, domicílios, hospitais, escolas. E, justamente, eu estou trazendo essa comparação de oferta e demanda para que a gente possa identificar, e eu espero que os nossos palestrantes possam discutir as oportunidades e os desafios que nós temos para os provedores regionais. Existem inúmeras oportunidades, e aqui nós temos representantes de associação de provedores que estão identificando essas oportunidades, e eu vou trazer alguns dados. E, do lado da oferta, eu vou trazer os dados, como eu mencionei, de 2014, da TIC Provedores. Mas, antes, eu vou passar um vídeo sobre a TIC Domicílios. É 1 minuto e meio o vídeo.
Bom, esse vídeo mostra um pouco, e eu escolhi justamente a TIC Domicílios, porque o gap que ainda existe, a exclusão digital em nível de acesso ao domicílio ainda é muito grande no Brasil, e muito desigual. Se nós olharmos a região sul e sudeste, são as mais conectadas, muito acima da média brasileira, e se nós pegarmos, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, a penetração da internet ela é equivalente a países como Portugal e Itália, por exemplo, né? E neste slide aí nós temos um pouco dessa disparidade que existe no Brasil. Nós temos aí, enquanto na área rural, nós temos apenas 26% de domicílios em zona rural conectados, na zona urbana nós temos 59%. E é mais desigual ainda por classe social. Nas classes A e B, nós temos praticamente todos os domicílios conectados à banda larga, enquanto na classe mais baixa, D e E, apenas 23%. Com relação à velocidade, o que nós temos observado nos últimos anos é uma tendência de queda das conexões de baixa velocidade e um aumento das conexões de alta velocidade, muito puxado pelas próprias aplicações que todos nós usamos no nosso dia a dia, né? Principalmente streaming de vídeo e de áudio. Nós temos 68% dos brasileiros de 10 anos ou mais que já usam a internet, e nós vemos aí por classe social que a disparidade é um pouco menor. Por que a disparidade é um pouco menor? Porque esses indivíduos de classe social menos favorecidas utilizam a internet em outros locais ou pelo telefone celular, né? E, com relação a empresas, esse dado é de 2015, o dado de 2017 vai ser lançado ano que vem, porque a empresas ela ocorre a cada 2 anos. Nós também observamos o mesmo movimento. E observem que, nas grandes empresas, as velocidades mais baixas é quase inexistente. Então, nós temos aí uma preponderância das conexões em velocidades mais altas, até 100 megabits. Nas médias empresas, também muito baixo as conexões de até 1 megabits. E nas pequenas, não estamos falando de microempresas, nós temos também uma pesquisa de microempresas, a realidade é um pouquinho diferente, mas em todos os níveis, de pequeno, médio, grande porte, as conexões de alta velocidade estão crescendo. E nós temos aí praticamente universal, 100% das empresas têm banda larga. Do ponto de vista da área da saúde, aqui nós temos uma grande oportunidade para os estabelecimentos médicos públicos de atendimento primário, né? Não estamos falando de hospitais com internação, e aqui o nicho, a oportunidade para os provedores regionais é muito grande. Nós temos uma carência nas UBSs muito grande de conexão. E aí vocês têm o que está acontecendo também, e existe também um movimento de crescimento das velocidades mais altas, né? Sobretudo em hospitais, onde você tem diversas aplicações que demandam processamento e transmissão de dados de imagem. Com relação às escolas, novamente, uma grande oportunidade para os provedores regionais, e justamente nesse ponto eu queria mencionar que, na semana passada, o MEC aprovou uma política pública que foi amplamente noticiada de inovação, escola, educação conectada. E nós, do NIC-BR, principalmente o CEPTRO-BR, por meio do projeto CIMET, teve a oportunidade de participar em alguns debates dessa política pública, e o MEC tem um acordo conosco para que nós possamos utilizar o CIMET para medir a velocidade da banda larga nas escolas, e o NIC também desenvolveu um portal de visualização de dados exclusivamente para o MEC. Então, quando você entra nesse portal, você consegue ver a velocidade da banda larga por escola e comparar com a média daquela região ou daquela cidade. Bom, por que eu digo que aqui é uma grande oportunidade para os provedores regionais? Porque as escolas públicas, embora boa parte delas estejam conectadas pelo antigo programa Banda Larga nas Escolas e pelo Proinfo, essa velocidade, como vocês podem ver, não sei se dá para ler muito bem nesse gráfico, mas enquanto nas escolas públicas nós temos mais ou menos a metade das escolas tem velocidade abaixo de 2 mega, enquanto
mais da metade das escolas privadas tem velocidades acima de 8 MB. Então, nas escolas privadas, nós temos, sim, uma banda larga de melhor qualidade. E temos uma grande oportunidade. Essa política de inovação, educação conectada, ela pretende atingir 29 mil escolas em todo o território nacional. E em muitas cidades, os grandes provedores, eles não chegam ou não têm interesse de atender esses mercados. Então, está aí, novamente, uma oportunidade para os grandes provedores. Bom, então, eu falei de alguns dados, só para vocês, para a gente esquentar o debate aqui, sobre essas oportunidades. E eu queria agora falar muito rapidamente da pesquisa que está em campo neste momento. Nós temos 2 edições da pesquisa TIC Provedores, eu sei que aqui tem muitos provedores, possivelmente alguns já responderam a essa pesquisa nessa edição. Nós estamos com mais de 1.500 provedores que já participaram da pesquisa. E essa pesquisa ela tem o objetivo de entender a característica deste mercado. Onde estão os provedores, que serviços eles oferecem, se eles participam do IX, se eles participam de outro ponto de troca de tráfego, que tipo de tecnologia no acesso eles provêm, fibra ótica, rádio, etc., né? Que serviços oferecem, a cobertura, a base de clientes, etc. Então, essa pesquisa, que está em campo, eu falei 1.500, mas esse dado era até 28/11, nós já estamos aí perto de 1.500 provedores que já responderam. E como que ela é feita? A gente parte de 3 cadastros oficiais. O primeiro é o cadastro da Anatel, de todos aqueles mais de 6.500 empresas que são autorizatárias com a SCM da Anatel. Temos uma parceria com a Anatel, a gente compartilha essa base. Depois, nós temos a base do ASN. Em fevereiro, nós tínhamos mais de 4.200 Autonomous Systems registrado no NIC-BR, e a base da pesquisa de provedores de 2014, que eram mais de 2.000 provedores, né? Então, isso, combinando essas bases, o nosso cadastro de referência, que nós estamos buscando coletar informações, são de mais de 3.000 provedores, dos quais nós já atingimos aproximadamente 50%. E eu aproveito aqui para pedir àqueles que ainda não foram contactados, ao serem contactados, que respondam essa pesquisa. Ela é confidencial e não tem nenhum dado sensível. É para que a gente possa, de fato, ter um retrato deste segmento. E aqui, esses dados são de 2014, mas tem essa tabela que possivelmente vocês não vão conseguir ler, porque está muito pequena, é uma densidade de provedores por população. E, como era de se esperar, a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as que têm mais provedores por 100 mil habitantes. E, do total de provedores que nós temos no Brasil, a grande concentração, como vocês podem ver no mapa, primeiro na região Sudeste, depois na região Sul, e a região Norte é a região mais carente de provedores. Nós temos também aí um mapa de velocidades que são ofertadas, né? As velocidades mais baixas são as mais comuns, né? E nós temos que 94% das ofertas de provimento, elas vão até 10 megabits, dos planos comerciais. E temos 15%, esse cenário em 3 anos certamente mudou, mas em 2014, apenas 15% dos provedores ofereciam velocidades mais altas, até 100 megabits. Aqui, muito rapidamente, os tipos de serviços que são ofertados, é uma gama, um portfólio de serviços, mas a grande maioria oferece serviços de acesso à internet, e essas 3 cores que vocês estão vendo são os grandes provedores, médios e pequenos. E essa classificação de pequeno, e médio e grande segue a classificação do IBGE de pessoas ocupadas na organização. Não consideramos aí terceirizados. Nós sabemos que muitas empresas, sobretudo os grandes provedores, terceirizam muito serviço, né? Aqui nós temos o perfil de velocidade ofertada. Os grandes provedores são aqueles que oferecem velocidades mais altas, né? Então, à medida que você vai subindo as faixas de velocidades, fica mais escasso
os pequenos e médios provedores, né? Como, por exemplo, mais de 1 gigabit, só temos 27% dos provedores, que são grandes provedores, que oferecem essa velocidade. E, finalmente, para concluir, eu acho isso aqui extremamente importante, é a participação destes provedores em pontos de troca de tráfego. E nós temos aí os grandes, a maior parte, né, mais de 2/3, estão presentes no ponto de troca de tráfego, e os pequenos, que é essa barra verdinha, apenas 23%. Então, nós temos aí uma grande oportunidade, já entrando no tema do nosso debate, para os provedores regionais e pequenos provedores. E os desafios e oportunidades. E aí eu concluo a minha fala. Bom, nós temos aí uma grande oportunidade para aqueles que ainda não são Autonomous Systems, para virem a ser sistemas autônomos. E também participar do ponto de troca de tráfego, dado que apenas 28% do total dos provedores, no consolidado, né, desses mais de 2.000 provedores, em 2014, participavam de um ponto de troca de tráfego. E, claro, eu tenho certeza que o Moreiras, e já tivemos aqui no painel de hoje, por exemplo, a questão do IPv6, a grande oportunidade e necessidade de migrar para o novo endereçamento. Bom, temos também aí as regiões mais afastadas dos grandes centros, que normalmente têm baixa atratividade para os grandes provedores. Os provedores médios e pequenos, provedores regionais, podem ocupar esse espaço, né? E, sobretudo, o mercado de provimento no domicílio. Como no vídeo nós vimos, o grande problema da inclusão no Brasil é justamente as áreas remotas e regiões rurais e norte do Brasil, e nordeste também, né? E, com isso, eu termino a minha fala. Eu acho que a universalização da banda larga no Brasil, ela, a partir do ponto que nós chegamos, que atingiu um limite, né, em termos de mercado, como ele está nessa dinâmica hoje, depende preponderantemente dos provedores regionais. Temos uma grande oportunidade nas escolas, sobretudo as escolas públicas, também nos estabelecimentos de saúde públicos, como as UBSs, Unidade Básica de Saúde, que estão carentes de conexão de banda larga, e também banda larga para as prefeituras. Nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil, e uma boa parte deles não tem atendimento pelos grandes provedores. E, claro, o papel das associações aí é muito importante, porque justamente elas, a ação delas possibilita uma ação mais estratégica e um suporte, um apoio e um canal para que esses pequenos provedores regionais possam ter uma voz. Elas promovem uma maior proximidade aos clientes e, do ponto de vista de otimização do tráfego desses provedores regionais, levando esse tráfego para as bordas, nós temos aí a grande oportunidade para aqueles que ainda não são partícipes do IXBR de participarem, né? Além disso, também, imagino que vocês já tenham discutido isso aqui, nesses 2 dias, a questão das redes de conteúdo. Nós temos no NIC, no nosso novo data center, uma capacidade de otimizar esse tráfego e de conectar esses provedores nas redes CDNs. E, claro, temos cada vez mais políticas que vão promover a inclusão desses pequenos provedores regionais, né? Por exemplo, programas de cidade inteligentes, programas de inclusão digital, internet das coisas, e outros projetos que venham a ter. Inclusive, ontem, estava num debate lá em Brasília, porque está tendo também um evento que chama ICT Week, do Brasil com a União Europeia, foi discutido justamente essas novas políticas, como, por exemplo, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que são oportunidades para esses pequenos e médios provedores regionais. E, com isso, eu espero ter trazido alguns elementos para provocar aqui um debate, e eu vou convidar
na sequência, Eduardo Grisende, da RNP, que tem uma apresentação, depois o Basílio e o Eduardo Parágio. Tá? Bom, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Vou falar da nossa infraestrutura, a ANP. Eu espero soltar uma banguela aqui, descer um morro, sabe, em velocidade alta, para cumprir com os 15 minutos. Tá? Mas eu vou precisar de uns 3 minutos para poder entender aqui. É aqui? Bom, vou falar da rede atual nossa, da RNP, o backbone que nós estamos procurando ao longo desses 4 próximos anos, né, 2018, 2022. As parcerias que nós estamos fazendo, um programa que a gente chama de Nordeste Conectado, que eu vou comentar, e Veredas Novas, e fecho com um slide de conclusão. Bom, para quem não sabe, a RNP é a rede acadêmica brasileira. Quer dizer, nós somos um provedor de internet e com recorte de internet acadêmica, né? Nossos clientes são instituições de pesquisa, instituições federais de ensino superior e universidades. Praticamente, o que ensino superior e pesquisa. Temos 27 pontos de presença, muitos dos representantes do ponto de presença estão aqui, eu estou vendo, inclusive a convite do NIC-BR, porque muitos dos nossos pontos de presença hospedam pontos de troca de tráfego. Temos 11 POAs. POAs são pontos de agregação que não têm o status de ponto de presença. Normalmente onde nós temos redes metropolitanas próprias no interior, que estão listadas aí. Algo em torno de 1.500 campi conectados nacionalmente. Na verdade, temos 37 redes próprias, mas 2 não, com uso de hilo de fibra, mas contemplando, então, quase 40 redes metropolitanas próprias. Em 37 delas temos cabo óptico passado na rua e fazemos muitas coisas com os provedores. Tá? E por volta de 2.500 quilômetros de cabeamento óptico, esse cabeamento óptico é tão somente cabeamento metropolitano. Nós não temos infraestrutura de longa distância própria ainda. Esse é o nosso backbone atual. Tá? É um backbone que a gente gosta de dizer que ele é multi-gigabit, porque conseguimos, enfim, que todos os circuitos do nosso backbone fossem, no mínimo, em 1 giga. Isso nos custou um rim e uma córnea, tá? Não foi assim tão simples, porque Manaus, Boa Vista, tínhamos uma dificuldade imensa, tinha um circuito de 100 mega, conseguimos fazer um upgrade para 1 giga, a um custo aceitável, e resistiu por muito tempo Belém-Macapá, que era um circuito em rádio. Aí o pessoal de Manaus, inclusive, aí anteriormente, comentou sobre isso. Estamos usando agora uma fibra do Linhão e conseguimos, enfim, ativar 1 giga em fibra ótica de Belém-Manaus, né? Com um provedor. Não foi com gente grande, não. Gente mais ou menos grande. Bom, estamos à procura de implantar um backbone que a gente chama de um backbone escalável. Tá? Hoje em dia, o nosso backbone não é escalável. Quer dizer, eu tenho lá 10, 3 e 1 giga, principalmente, circuitos, que se eu quiser fazer um upgrade, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que pagar, e, novamente, eu vou dar o outro rim, né? Ou a outra córnea. Então, isso é complicado. Né? Então, nós resolvemos, traçamos uma estratégia de buscar esse backbone. Hoje, os circuitos atuais, principalmente, são da Oi, de 3 e 10 GB, e com alguns circuitos da Telebrás. Foi isso que buscamos, através de uma discussão do planejamento estratégico, em que identificamos como incerteza crítica para a ANP muito grande, né, a necessidade de ter esse backbone escalável. O backbone escalável, então, é a resposta, né, a ter uma infraestrutura de comunicação nacional e internacional que fosse facilmente expansível. Eu vou mostrar isso para vocês.
Bom, atualmente, essas redes metropolitanas próprias que temos, elas são escaláveis, né? Ou nós temos múltiplos pares de fibra, porque temos o cabo óptico, ou mesmo que tenhamos somente um par de fibra, ela é escalável. Se eu instalo um DWDM, eu posso tirar ali circuitos ou fibras virtuais, né? Então, nós enxergamos que ter um par de fibra, somente par de fibra, já é uma infraestrutura escalável. Mas, na verdade, na rede metropolitana, nós temos pares de fibras, né? A maioria delas. Então, mas a maioria ainda é em 1 giga, né? Mas já temos redes metropolitanas próprias nossas, em que a gente ilumina em 10 GB, tudo em Metro Ethernet. Aliás, tudo em Metro Ethernet não. Tem alguns trechos dessas redes metropolitanas em 10 GB que a gente tem DWDM em 10 GB. Temos circuitos internacionais, fazemos parte da cooperação latino-americana de redes acadêmicas. Do lado de cá, que vocês estão vendo, é a nossa rede acadêmica latino-americana, em que a RNP se insere. Um grande entroncamento desses circuitos aqui em São Paulo, aqui no ponto de presença nosso em São Paulo, que fica dentro da USP. Temos, na verdade, o entroncamento de circuitos internacionais é também no data center, não é no nosso POP. Bom, temos circuitos internacionais, em especial um circuito para os Estados Unidos, uma configuração grande, parruda, em 100 GB atualmente, redundante pelo Atlântico e pelo Pacífico, enfim, bastante robusto as nossas conexões internacionais para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos, então, através de outra cooperação internacional, a gente chega à Europa e os outros continentes. Vocês devem estar acompanhando, né? Está existindo um boom, né, de novos cabos submarinos, né, acontecendo aqui no país. Um deles, o Cebrom, por exemplo, já está, o Ciabras já está ativo, o do Google também está, se não está ativo, está entrando em ativação, acho que entrou em ativação mês passado, que é o Monet, e outros tantos estão vindo, né? Entre eles, um cabo de Luanda até Fortaleza, né? Um cabo da Angola Cables, e um cabo que chama Eulalink, né? Na verdade, o cabo chama Elalink e a empresa chama Eulalink, que conectará, isso é no futuro, Fortaleza a Lisboa. Esse cabo é emblemático. Só tem um outro cabo óptico, bastante antigo, que liga o nosso continente à Europa diretamente. Este cabo é um cabo moderno, enfim, mas ele ainda não começou a ser lançado. Está sendo estruturado, está planejado e deve acontecer nos próximos 2 anos. Com esse cabo especificamente da Europa, nós costuramos uma cooperação internacional com a comunidade europeia, comunidade acadêmica europeia, e estamos implantando um projeto que se chama Bela. Esse projeto visa... Nós estamos negociando quase a metade de uma fibra desse cabo submarino novo, esse Eulalink, e estamos implantando um backbone latino-americano em 100 GB, que é esse desenho que está aqui aí. Esse é o nosso backbone. Esse backbone agora tem, principalmente, não Brasil, né, está em processo licitatório. Eu digo não Brasil porque a parte Brasil é a parte do nosso backbone de 100 GB escalável. Bom, o que é para nós esse backbone escalável, o nosso, da RNP? Para nós é iniciar ativando N canais de 100 GB, isso quer dizer ter o direito de propriedade sobre ou um par de fibra ou sobre uma fração do espectro do par de fibra. Para nós, nos satisfazemos com metade do espectro. Metade do espectro, uma tecnologia de 100 GB, pode ser 20 canais, mas pode ser até um pouco mais do que isso. Também iniciar com a rota Fortaleza-Porto Alegre, porque a rota Fortaleza-Porto Alegre vai nos ajudar no aprovisionamento desses circuitos aqui do Bela, que liga Fortaleza a Buenos Aires, para conectar, então, esse backbone latino-americano, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago, enfim, subir até Bogotá. Também iniciar pelo anel do Sudeste. Nós estamos sofrendo já com as nossas capacidades de 10 GB no nosso anel do Sudeste.
a demanda é muito grande, nós, infelizmente, temos problemas quando os circuitos de Rio-São Paulo caem, nós temos dificuldade de suportar, através do nosso circuito de redundância, esse tráfego Rio-São Paulo. Alexandre, também vale para Rio-Belo Horizonte, tá? Porque eu sei que você vai... também acontece isso. Né? E devemos construir anéis, que a gente chama de Interland Stations, aqui em São Paulo e em Fortaleza. Tudo isso nós estamos tocando agora, e eu vou mostrar para vocês como a gente está fazendo isso. Tá? Esse é o nosso Backbone 2020 que a gente está perseguindo. Em verdinho aqui, em verde, são os circuitos de 100 GB. A gente espera que em 2020 eu venha aqui, se Deus quiser, quem sabe, eu sou convidado novamente, aí eu vou mostrar para vocês o Backbone de 100 GB. Vocês podem, tenho certeza que vocês vão ver circuito de 100 GB lá em verde, muito provavelmente estes que estão aqui, que é a parte acompanhando o litoral nosso, tá? Até Fortaleza. E, para isso, nós traçamos uma estratégia de fazer parceria com as empresas de energia elétrica. Né? Porque, se vocês olharem, nós temos já uma semelhança, né, no nosso backbone com as linhas de transmissão de energia elétrica que tem o OPGW. Bom, para isso, então, identificado que as empresas de energia elétrica que detêm infraestrutura fibra ótica podem nos ajudar, a gente seguiu em frente e negociou com a Chesf, e negociamos com Furnas, e estamos negociando com Eletrosul. Tá? Com Furnas e com a Chesf, nós já assinamos, tá, os acordos, e eu espero que, nos próximos 15 dias, assinaremos com a Eletrosul e vamos fechar o ano já com direito sobre o uso de um par de fibra de todas essas 3 empresas de energia elétrica. Já estamos assinados desde 2016, deixa eu mostrar para vocês aqui. Em 2016, nós assinamos, o ano passado, em setembro, com a Chesf. Agora, em novembro deste ano, faz 20 dias, assinamos com Furnas, e estamos próximos de assinar nos próximos 15 dias com a Eletrosul. Esse é o resumo da parceria Chesf. Este é o backbone que nós estamos iluminando, né? Essa parte, é a fibra ótica da Chesf que a gente está iluminando. A nossa parceria, a gente ilumina e fica com direito de metade do espectro, e a Chesf com a outra metade. A outra metade da Chesf ela usa para o seu próprio sistema de controle e automação. E a nossa parte a gente usa para nossa backbone acadêmica. O sistema é 100 GB, nós estamos adquirindo, fizemos processo licitatório e compramos equipamentos da Huawei. Com isso, foi possível nós lançarmos não somente o backbone, mas um projeto mais ambicioso de Nordeste Conectado, porque vocês podem ver aqui, nosso backbone interligava as capitais. E aqui eu tenho, com o backbone, com a fibra da Chesf, eu passo em cidades como Petrolina, Barreiras, Teixeira de Freitas, enfim, que nos permite também interiorizar em 100 GB o nosso backbone. Esses são os equipamentos, eles já chegaram, já foram instalados, nós esperamos que até dezembro a gente já tenha o primeiro 100 GB ativado, e até março de 2018 essa parte verde aqui já esteja operacional, que é a fase 1. A fase 2 em vermelho vai ser o ano de 2018. Furnas, assinado em novembro, como eu comentei com vocês, já estamos discutindo agora com Furnas as fases, provavelmente será também em 2 fases. A primeira fase vai ser uma rota de Brasília, São Paulo, Rio, e depois Rio, Vitória, Belo Horizonte, fechando o anel em Brasília. Uma curiosidade, Furnas tem em São Paulo, Foz do Iguaçu, é uma rota muito interessante que também temos a pretensão de iluminar. Temos um projeto Veredas Novas, e aí eu tiro o meu chapéu para a Brint, para os provedores. Foi com eles que nós conseguimos desenvolver este projeto, esse programa Veredas Novas.
Esse projeto, em 2011, nós estabelecemos como meta atender todas as nossas instituições no interior com mínimo de 100 mega, em 2014. Passou 2012, 2013, passou 2014, nós ainda estamos já em 2017 e nós não conseguimos isso. Calma, nós não conseguimos isso, mas até março de 2018 nós vamos conseguir 95%. Vai sobrar 5% só das minhas conexões abaixo de 100 mega. Fizemos um processo licitatório recente de 505 circuitos e foi um sucesso muito grande. Aí a gente percebeu, Alexandre, vai ter uma diferença tremenda, porque os últimos 2 anos, os provedores andaram comprando fibra e lançando fibra em tudo quanto é lugar, principalmente no Nordeste. Eu senti uma diferença tremenda. Agora a gente tem opção, tem concorrência, tem preço, tem qualidade, tá? Tem SLA. Né? E a gente está abismado com a agressividade, com uma boa agressividade dos provedores. Tá? Vocês verem, 70% dos nossos circuitos atualmente já são de provedores, né? Já é de provedores. E até 2018, março, nós vamos atingir 85%. Tá? É muita coisa. Tá? E nós estamos falando de provedores no país inteiro. Tá? E só conseguimos isso, um custo muito baixo, saímos de 200 reais por mega em 2013, 2014, estamos chegando a R$50. Quer dizer, reduzimos a 1/4 os nossos preços dos nossos circuitos. Hoje pagamos 100 mega, 2, 3 mil reais. Tá? 1 giga, 10, 12 mil reais. Quando eu comecei a contratar 1 giga, eu pagava 50, 60 mil reais. Tá? Bom, estou terminando. Outras oportunidades. Tá? Nós estamos fazendo construção conjunta. Nós agora decidimos que só vamos, todas as nossas redes metropolitanas, a gente só faz com o provedor. Então, até com edital público aberto, chamada para provedor nos apresentar propostas de parceria para construção em Mossoró, Imperatriz, Codó, Caicó, Senhor do Bonfim e várias outras localidades. Estamos construindo essas rotas de longa distância em parceria com as empresas de energia elétrica. Já identificamos duas empresas detentoras de fibra ótica privadas que também têm interesse na nossa parceria de iluminar e dividir o espectro. Fazemos permutas de fibra com provedores. Eu vou dar um exemplo emblemático. A rede metropolitana de Petrolina, cedemos um par de fibra em troca da manutenção. O provedor lá chama Atel Telecom, ele assumiu a manutenção, estamos satisfeitos e ele espera fazendo bons negócios com o nosso par de fibra. Fazemos normalmente essas permutas de fibra em processo licitatório, tá? Que é um processo, a gente precisa fazer isso, então faz uma chamada, publica um edital, aguarda a proposta, discute essa parceria e assina um acordo de cooperação. E para terminar, participamos, né, desse programa PTT e do programa Open CDN, isso nos orgulha muito. Né? Choramos as pitangas com o Milton a respeito dos PTTs, mas isso a gente tenho certeza que a gente acaba se entendendo, né? Muitos dos nossos pontos de presença, como eu comentei para vocês, hospedam os PTTs. Então, se vocês participam de PTTs, vocês provedores, provavelmente vocês devem estar participando de PTT que está residindo, que é hospedado no nosso ponto de presença. Temos um Service Desk nacional conclusão. Já estou na conclusão. Tá? Desculpa. Concluindo, os alavancadores desse backbone, eu mostrei para vocês, é o projeto Bela, são os novos cabos submarinos, é o planejamento estratégico da RNP, fazemos as parcerias nacionais e principalmente com os provedores. Muito obrigado. Viu? Alô? Alô? Grisende, obrigado. Eu acho que a RNP é um exemplo de como criar oportunidades e tirar proveito desses pequenos provedores. Agora, eu queria passar a palavra para o Basílio, para que você pudesse falar um pouco, Basílio,
Que ações a Brindy tem feito? A gente já viu um pouco, aí o presidente já falou, resultado da ação de vocês, para promover os provedores regionais e também para maximizar essas oportunidades que existem e que não estão sendo exploradas, né? Bom, obrigado pelo convite, por estar aqui. Vocês têm acompanhado muito pela imprensa, inclusive o Rezende falou sobre isso, o quanto os provedores têm investido e têm crescido no país. No ano passado e este ano, nós fomos, dentro do CICE da Anatel, lá, quem mais colocou clientes, quem mais fez inclusão digital no país, foram os provedores, em números absolutos, ou seja, nós colocamos mais assinantes na internet nesses 2 anos, 2016 e 2017, do que as grandes operadoras. Em termos de fibra, hoje nós representamos já 15% do total de clientes conectados na internet na residência. 15%. São dos pequenos provedores. Pequenos já não tão pequenos, né? Já começa a ter alguns maiores aí. E sobre a fibra, tem uma coisa interessante. Nós temos 30% de todas as fibras que estão chegando na casa dos assinantes. Ou seja, 15% do Brasil é atendido por provedores, mas 30% de quem tem fibra é algum provedor que está levando fibra. Isso tem acontecido fortemente. Os provedores cresceram em fibra, um levantamento que eu fiz nos últimos 2 anos, 400%. Eles cresceram a base de fibra instalada no país. Obviamente que isso é um esforço dos provedores, um investimento e um trabalho forte que tem ocorrido, mas nós temos que levar em consideração também que as grandes operadoras também estão paradas. Então, na verdade, o pessoal tem que tomar muito cuidado de não achar que tudo são flores e que o mundo é maravilhoso, porque elas estão paradas esperando o resultado do PL 79, o resultado dos TACs, e a partir do momento em que alguma dessas coisas desaguar de uma forma favorável para eles, eles vão vir com tudo para cima dos provedores, porque eles sabem que nós estamos ocupando espaços que eles gostariam de estar ocupando. Eu vou falar um pouco sobre os TACs. Vocês devem ter acompanhado as notícias que saíram na imprensa sobre o TAC, principalmente o TAC da Telefônica, que é o caso mais em evidência. Para quem não sabe ou não se ligou ainda, o TAC é uma multa ou uma coisa que alguém deixou de fazer e, ao invés de pagar por aquela multa, são valores bilionários, coisas da casa de 4 bilhões de reais, ao invés de pagar esse valor, vai ter a obrigação de fazer alguma coisa em troca para poder repor para a sociedade aquilo que deixou de fazer com a multa. Infelizmente, está havendo uma situação um pouco obscura sobre como que esses TACs vão ser implementados. A Telefônica escolheu cidades que eram rentáveis, cidades que tinham outras operadoras, inclusive tinha até cidades que nós ouvimos falar que tinha 85% do Home Pass em fibra, passado por outras operadoras. E a Telefônica escolheu aquela cidade para cumprir o seu TAC, sendo uma das cidades das 100 e poucas cidades que ela vai fazer. Então, a Brindy, evidentemente, não concorda com isso, se manifestou fortemente contrário. Tivemos reuniões, tanto na Anatel quanto no TCU, sobre esse assunto. E entramos na Anatel com solicitação de participação como terceiro interessado no processo do TAC da Telefônica, para que a gente fique sabendo com antecedência quais são as cidades e possa, junto com os provedores, analisar se aquelas cidades são ou não cidades que são viáveis de ser atendidas, estão precisando de um atendimento
via recurso público, porque o TAC, na verdade, é um recurso público, é um dinheiro que é do governo, que deveria voltar para a população em forma de inclusão digital, mas, infelizmente, eles estão se baseando num estudo feito pelo IPEA, que chegou a conclusões surpreendentes. As conclusões, basicamente, é o seguinte, que o retorno para o país vai ser melhor se for atendidos locais com mais população. Óbvio que isso parece uma coisa clara, quanto mais gente sendo atendido, vai dar mais retorno. Só que, na verdade, desculpe, na verdade é o seguinte, o que eles não percebem é o seguinte, quem está precisando de internet são os excluídos, não são as cidades que têm já ofertas de outras operadoras, não são grandes centros, não são a classe A, a classe B. Esse pessoal, como já o Alexandre bem falou, o nível de atendimento de internet que nós temos nas grandes cidades metropolitanas, aqui no Sudeste, principalmente, é equivalente a qualquer grande país desenvolvido da Europa. Só que no Brasil existem locais que são com atendimentos típicos de país africano. Então, nós temos que atender esses locais que estão com dificuldade, e atender principalmente com backbone. Então, nossa colocação e nossa discussão em cima dessa questão do TAC é no sentido de que se priorize backbones para que depois outras operadoras possam usar aquele backbone compartilhado, sem qualquer feriado regulatório, sem aquela história de esperar 9 anos para poder usar uma rede de fibra que foi implantada. E também locais onde eles vão eventualmente atender diretamente, que sejam realmente cidades excluídas, locais excluídos, o pessoal do norte do país, e no norte do país está precisando muita coisa. Então, esse tem sido alguma das nossas batalhas. Só que a parte da internet, o provedor de internet, não é só a rede, não é só a telecomunicação. Na verdade, nós somos duas coisas. Nós somos telecomunicação e SVA. E temos que tomar muito cuidado, porque está acontecendo outras coisas muito perigosas. Eu estive na semana passada na Anatel, e a Anatel está pensando seriamente em regular IoT. Se ela regular IoT, ela vai entrar na internet. Na reunião que nós tivemos, eles estavam falando, inclusive, uma coisa que eu considero uma aberração, que é colocar plano de numeração para o IoT. Como se IoT fosse um celular, um dispositivo de telecomunicação. E nós sabemos que o próprio nome IoT é Internet das Coisas. Então, é internet, não é telecomunicações. O IPv6 que foi feito e foi trabalhado, e o pessoal está lutando para que seja implantado, foi justamente feito pensando na quantidade de bilhões de dispositivos que vão surgir com IoT. Então, na verdade, nós temos que batalhar numa frente de regulação para que não exista regulação do IoT a nível de telecomunicações, que o IoT seja tratado exclusivamente como um serviço de SVA, que ele e seja tratado dentro das normas normais do CGI, da multi-stakeholders que existem na internet, que é o que a gente considera que deve acontecer. Outro risco muito importante que o pessoal tem que estar ligado relativo a SVA é a questão da neutralidade da rede. Nos Estados Unidos, o FCC está anunciando que vai flexibilizar a neutralidade da rede. E as grandes operadoras do Brasil estão, para usar uma palavra bem simples, ouriçadas com esse assunto, ou seja, estão achando que, se cair a neutralidade da rede nos Estados Unidos, ela vai cair aqui no Brasil por tabela. Mas aqui no Brasil, felizmente, é uma lei. Tem um Marco Civil da Internet que estabeleceu as regras para a neutralidade. Então, nós temos que defender a neutralidade da rede no Brasil, temos que fazer uma força muito grande sobre isso,
porque começaram com as flexibilizações com o zero rating e essas coisas eles são muito criativos, realmente. Eles ficam toda hora inventando alguma novidade nesse sentido. E nós temos que estar atentos a esses problemas, esses riscos que nós enfrentamos. Então, só para complementar, aqui os provedores estão crescendo, mas tem que estar de olho aberto, porque as operadoras estão cada vez olhando mais para o nosso lado. E nós temos riscos do lado da internet também. Esses riscos da internet, como esse tem aqui um fórum que fala de internet, basicamente. Então, nós temos que... a comunidade de provedores tem que estar acompanhando e muito preocupada com esse assunto. Acho que é isso por enquanto. Muito obrigado, Basílio. Interessante observar o resultado das pesquisas, tanto a Abrint quanto a Abranet participam da pesquisa Provedores já desde o seu nascimento. No início, não sei se você se lembra, Basílio, mas as conexões eram muito mais dos pequenos via rádio. Esses números que você traz são impressionantes, e certamente a gente já viu em 2014 o crescimento da fibra, e agora acho que vai ser maior ainda, né, esses dados. E é uma ação fundamental de uma associação de provedores que cria um canal de diálogo, né, entre os provedores e com o governo, e promove ações para o crescimento deste mercado. E, de fato, em muitas localidades, a RNP é um exemplo disso, depende destes provedores locais e regionais, né. Agora, eu queria provocar o Parágio, como é a visão da Abranet, que tem aí um perfil diferente, né, de quem são os seus associados, como é que você vê essas oportunidades para este mercado que não é atendido e que depende de provedores menores? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar do painel. Prazer aqui estar do lado do Basílio, Grisende e seu. O Basílio já falou das coisas espinhosas, aí fica mais fácil para falar de coisas melhores, né? Mas a Abranet hoje ela tem associados de todo tipo de porte e todo tipo de atividade, né? A Abranet ela tem grandes associados, como os aplicativos, mídias sociais, redes sociais, tudo mais, conteúdo, mas tem uma gama bastante grande de provedores de acesso médios e de pequeno porte. E é exatamente o que o Basílio comentou. A gente tem visto uma evolução muito significativa destes provedores, seja em crescimento anual, né? Hoje eu posso dizer com tranquilidade que muitos de vocês que estão aqui têm crescido na faixa de 15% a 20% ao ano tranquilamente. E eu acho que o salto, né, nesse processo foi justamente a opção pela fibra ótica. Quando a gente via muitos dos provedores, ainda tem bastante, tá? Tem bastante em várias regiões fornecendo acesso via rádio, né? E aí houve aquela mudança do pessoal para, vamos para a fibra ótica. Eu acho que esse efeito trouxe um benefício bastante grande, tanto para o provedor, quanto para o usuário final, seja de incremento de capacidade, né, de banda, e seja na qualidade do serviço. Isso que eu acho que é importante destacar. Na verdade, a evolução da própria tecnologia do rádio para a fibra elevou a qualidade do serviço prestado para o usuário final, e hoje a gente vê, por exemplo, parcerias como o Grisende tem dito aí, e a gente sabe que vem acontecendo em várias regiões do país, de provedores fornecendo infraestrutura, seja para RNP, ou para empresas, ou para órgãos públicos e tudo mais. A gente vê, baseado até na tua pesquisa, e a gente vem acompanhando, que, por exemplo, hoje os provedores têm também se posicionado de uma maneira bastante profissional no sentido de atender órgãos públicos. Exemplo, tribunais de justiça, justiça em geral, companhias de processamento de dados, seja municipal ou estadual. Então, a gente vê que os provedores que estão melhor estruturados, eles têm avançado muito fortemente nesse mercado. E, evidentemente, que é um mercado corporativo, um mercado que tem um ticket maior, que dá uma rentabilidade maior, exige mais, evidentemente, exige um SLA, exige
um atendimento mais específico ou mais atencioso, mas também remunera melhor. Então, acho que hoje assim, os provedores têm efetivamente conseguido avançar, seja tanto na questão do residencial, quanto na questão do corporativo, e tem feito esse mix ser saudável para a empresa. A gente vê também que muitos têm investido muito, mas muito mesmo, como eu e o Basílio reclamamos bastante, infelizmente sem nenhuma ajuda de financiamentos de longo prazo, com taxas de juros acessíveis, carências ou coisa desse tipo. Basicamente, nós, dentro da Abranet ou da Abrint, temos nos financiado, seja com capital próprio dos próprios provedores, ou seja, através de parceria com os fornecedores. Esse é o mecanismo. Em termos de números, só complementando, a gente tem dados, por exemplo, dos fornecedores de fibra ótica, que dizem, por exemplo, que os provedores hoje compram 50% da produção nacional de fibra. Quer dizer, é um número extremamente agressivo. Mas temos inúmeras dificuldades ainda, inúmeros problemas, principalmente a questão de investimento, eu acho que é crucial. Questão tributária, nem se fala, é um problemaço para todo mundo que está aqui, mas está avançando. O bom de olhar a pesquisa que você mostra, principalmente a de domicílios, é que falta 46% das residências ainda para ter acesso à internet. Então, o mercado tem uma chance enorme ainda de evolução, a gente sabe que tem um potencial grande de evolução. Eu vejo algumas preocupações no longo prazo, no médio prazo para os provedores, não dá para falar muito longo prazo, que é a questão realmente de capital. A barreira maior, talvez, no avanço está em falta de capital para investir, porque a gente sabe que hoje, e todo mundo tem essa conta aqui na cabeça, que ativar um cliente, ele precisa ficar no mínimo 7, 8, 10 meses na base para pelo menos pagar o investimento inicial de ele ter sido ativado, para depois isso voltar com uma rentabilidade e uma amortização para o provedor. Então, isso é um desafio. O outro desafio que também a gente pega em cima da tua própria pesquisa é a questão do preço, o preço final praticado, mas a gente sabe que tem uma distorção de um imposto aí que chama ICMS no serviço de telecomunicação, na parte de telecomunicação, que eleva o custo para o usuário final, e isso é um impeditivo. Mas não é só também no acesso, é na compra do equipamento, é na compra dos insumos que ele precisa. E aí, evidentemente, tanto a Abranet tem tido uma discussão bastante forte na questão tributária, da reforma tributária, para tentar atenuar ou melhorar um pouco essa situação. A gente sabe que hoje, falar com o governo, seja estadual, federal ou municipal, para pedir qualquer tipo de incentivo, a chance é menos, nem zero, é menos. É impossível, mas a gente está conversando no sentido de apostar no futuro. A gente entende que, às vezes, um acerto bom que melhore no futuro pode reverter em benefícios para todo mundo, seja para a população, em termos de mais acessibilidade, seja para o provedor, em termos de mais mercado, e seja para o Estado ou União, no sentido de mais arrecadação de impostos a partir do momento que a economia começa a crescer. Então, acho que os desafios são enormes, mas estamos aí, o pessoal está trabalhando fortemente, tem investido muito dentro do possível, dentro das suas possibilidades, e a gente tem que continuar trabalhando, seja na questão tributária, seja na questão de financiamento, seja na questão de competitividade. Eu acho que isso é um tema importante. O Basílio levantou alguns aspectos aqui importantes, principalmente com relação a processos competitivos, e o TAC acaba batendo numa questão competitiva, de problema de competição, que acho que tem que ter um impacto, uma verificação de impacto dessa questão, impacto econômico, impacto na região que vai ser aplicado. E aí um outro desafio que eu acho que passa completamente desapercebido, e alguns provedores têm trabalhado, que é a questão rural. O mercado mais desassistido hoje no Brasil é o que salvou o PIB desse ano, que é a agricultura. Vamos ser honestos. Então, é o seguinte, tem um outro mercado muito além da fronteira, aí, do imaginável, que todo mundo acaba esquecendo. A região norte tem um problema enorme, mas a região o mercado da agricultura brasileira também tem uma dificuldade gigante. Não tem acesso e precisa. Você está falando de
emissões de notas fiscais, toneladas e toneladas de soja sendo exportadas. A gente tem outras dificuldades, seja a estrada para carregar isso e tudo mais, mas hoje é fundamental a questão, principalmente de qualquer negócio, ter a conectividade à internet para fazer as suas operações normais. Então, acho que tem potencial. Eu não me assusto muito, um pouco, com a concorrência das grandes, porque a gente sabe que, felizmente, todo esse mercado existe, porque existem ineficiências, e essas ineficiências, com a agilidade do pequeno e médio, acaba ele conseguindo atender, né? Então, a gente vê que isso tem refletido positivamente no mercado para essas empresas que são mais ágeis no final das contas. Mas temos que evoluir. Acho que o outro ponto que você colocou, que a gente também tem incentivado bastante, junto com o Milton, é a questão da descentralização dos conteúdos do PTT, né? Principalmente, a questão do projeto do OpenCDN. A gente sabe que tem muitos provedores hoje que têm que ser ajudados no sentido de trazer os caches e os conteúdos nas suas localidades para poder compartilhar isso e ter melhor performance, menos latência e economia em geral, mas isso eu acho que é uma iniciativa que a gente continua e vai apoiar bastante. E acho que a gente precisa responder à pesquisa, que é muito importante. A gente batalha dentro da associação, pedindo para os associados responderem. Muitos têm medo, né? Acha que o CETIC vai compartilhar essa informação com terceiros, mas garanto, não existe compartilhamento absoluto de nenhuma informação que é passada. Como o Alexandre colocou bem, não é uma informação sensível, quer dizer, não é nada concorrencial, nenhuma questão assim. Não existe nenhuma repasse dessa informação para a Anatel ou para qualquer outro órgão governamental, mas é importante para que a gente possa conhecer algumas questões que estão, às vezes, escondidas ou que a gente acaba não percebendo. E nos ajuda muito, mas muito mesmo. Vocês não fazem ideia, esse tipo de estudo, na hora que ele fica pronto, tanto eu quanto o Basílio, as outras associações, quando estamos em Brasília, seja na Anatel, seja no Congresso, conversando com o parlamentar, mostrando a questão importante que nós estamos trazendo para a mesa, e mostrando esse setor, como ele está estruturado, onde ele está, são coisas fundamentais, gente, para a gente poder, são armas importantes, politicamente falando, que a gente precisa dessas informações para que a gente consiga usar elas adequadamente, para justamente mostrar a relevância, a importância, a forma como vocês estão trabalhando e estão atuando, as regiões que vocês estão atuando. Basílio comentou um negócio importante aqui. As informações prestadas hoje por vocês nos meios oficiais, seja no CICE, ou sejam informações que são obrigatórias serem informadas, tudo isso dá mais munição para a gente, no bom sentido, de poder estar indo lá, tentando fazer as coisas, trazendo benefícios para o mercado, trazendo benefícios para vocês e tomando, evidentemente, noção e entendendo um pouco melhor as dificuldades para que a gente possa atuar. Então, eu reforço aqui o que você disse, eu acho que é fundamental, não gasta mais que 5, 10 minutos para responder a pergunta, 15 minutos atualmente, né, pelo que você está me dizendo aqui, mas isso tem uma valia importantíssima para nós, seja no sentido das informações que a gente coleta e publica através do CETIC, pelo comitê gestor, mas muito mais importante é a informação que a gente pode, pública, usar como referência, seja com um parlamentar, seja com o executivo, seja com a agência, seja numa entrevista para um veículo de circulação nacional, para que eles possam conhecer a nossa realidade, a nossa estrutura. Então, é fundamental que a gente faça esse tipo de trabalho. E essa linha de buscar dados é uma coisa que a Abranet tem desenvolvido bastante. A gente já encomendou várias pesquisas mais focadas na questão econômica ou de empregos. A Brint também fez várias outras pesquisas relacionadas a impacto tributário, ou coisa assim. Mas essa informação vinda do CGI, do Comitê Gestor, é fundamental para que esse documento fique disponível para que a gente possa estar usando no mercado. Obrigado, Parágio. Obrigado não só pelo apoio, né, mas pela participação que tanto a Abranet, a Brint e também a RNP são especialistas nesse grupo que investiga
o cenário brasileiro de provimento de acesso. E eu achei que você tocou num ponto muito importante, Parágio, relatando as oportunidades que existem no campo de atendimento à zona rural, né? Infelizmente, o gap tem diminuído muito lentamente, né, entre a proporção de domicílios conectados e, consequentemente, também empresas na zona rural e urbana, tem caído, mas muito lentamente. E nós temos que acelerar para fechar esse gap que existe, né? E claro que, além da zona rural, região norte e nordeste são carentes de provimento e existe aí uma grande oportunidade para os pequenos e médios provedores, porque, de fato, os grandes provedores eles não vão atender muitos domicílios em muitas áreas e também prefeituras, como você mencionou, né? Governo, escolas, hospitais, é uma carência de fato, né? Bom, nós temos aproximadamente 10 minutos para ter um diálogo com vocês. Eu vou abrir, então, para aqueles que queiram levantar algum ponto, fazer algum comentário, alguma pergunta. Temos microfones aí disponíveis. Temos uma pergunta. Você, por gentileza, se identifique. Wesley Corrêa, da Telecom Conectividade, Rio de Janeiro. Primeiramente, agradecer a participação dos painelistas, excelente qualidade realmente do conteúdo trazido até aqui, e reforçar que esse trabalho que todas as associações estão tendo contra esses termos de ajustamento de conduta é o que vai dar cada vez mais força para os provedores regionais penetrarem nessas regiões que são mais carentes. Lá mesmo na região onde eu atendo, atualmente, 30% da minha base é região rural. E o mais impressionante, por exemplo, lá é concessão da Oi. A Oi não atende, a Oi não entrega. Em um lugar, a Oi tem uma fibra e tem algumas linhas telefônicas, mas não tem internet. Quando para, é 15, 20 dias para reparar. E se não fôssemos nós, provedores regionais, que realmente levamos a integração, levamos a comunicação para esses lugares, esse pessoal ficava sem comunicação. Tá? Muitos dos meus clientes hoje conseguiram trazer os seus filhos para dentro de casa e fazer uma faculdade à distância. Antigamente tinham que mandar os filhos para fora. Então, realmente, esse trabalho, infelizmente, às vezes até difícil, ruim, pesado, custoso, é o que vai fazer diferença. E todos nós, como provedores regionais, claro, munido do apoio de todas as associações da classe, podemos fazer muito mais nesse respeito. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta. Vou fazer um comentário em cima da tua colocação. Eu acho importante. Isso a gente tem visto diariamente. Realmente, eu diria que antigamente eu já falava que a gente era herói, né? Depois a gente virou super-herói. E agora continuamos desbravando, desbravadores. Porque é o que você falou. A gente vê em todas as regiões do país, N iniciativas de provedores em pequenas localidades. Estou falando de cidades ou bairros que têm menos de 10 mil pessoas, né, sendo atendidas com fibra ótica. É inacreditável, né, se você for pensar economicamente falando. Por sorte, a gente não faz nenhuma conta, né? Se fizesse uma conta, não atendia jamais, né? Mas é isso, é exatamente isso que a gente tem visto hoje no mercado acontecer. Essa iniciativa, você que está lá na localidade, você que está preocupado com o seu vizinho, e o seu vizinho sabe quem você é e na hora que tem um problema te liga, esse tipo de atendimento é fundamental e é uma coisa que só tem no Brasil, cara. É inacreditável, só tem no Brasil. A gente conversa com pessoas do mundo inteiro nos encontros que a gente acaba indo, internacionais, eles falam, não, o que acontece no Brasil, cara? É uma coisa, eles são espantados com o número de provedores e são espantados também como esse mercado evolui, como esse mercado acontece. E aí eles falam, mas o que aconteceu para acontecer isso lá? Eu falo, bom, espírito empreendedor, desbravador, e deu certo, começou um modelo lá. Então, é exatamente isso. A gente vê que... Agora, acho muito difícil que uma grande operadora vai começar a te incomodar lá nessa região. Sinceramente, por mais poder econômico que ela tenha, por mais força que ela faça, acho difícil. E aí eu acho que é a grande vantagem. Você atendendo bem o teu cliente, a chance dele
pular fora é muito pequena. E tem uma outra coisa importante. A gente vê na pesquisa, e esse é um dado importante, explodindo o acesso celular, né? Quer dizer, o acesso celular domina 80 e poucos % dos acessos, 90, sei lá eu. Só que é o seguinte, por que o acesso na casa não está? Preço. É uma questão de preço. Porque na hora que, como a demanda está evoluindo no consumo de dados cada dia mais, esse cara necessariamente vai ter que ter uma conexão fixa na casa dele para suportar essa demanda enorme que vai vir. Já é grande hoje, e o celular não vai entregar isso, e a gente vê na própria pesquisa. Na verdade, a maior parte dos acessos que são feitos no celular são de Wi-Fi, quer dizer, ele precisa de uma conexão fixa. Próximo ali. Júnior Coraza, Insert. Minha pergunta é sobre a rede da RNP. Vocês têm uma capilaridade muito grande, principalmente chegando em lugares mais afastados, porém vocês só interligam redes acadêmicas. Existe alguma possibilidade ou algum plano de vocês começarem a interligar redes de pequenos provedores para vender mesmo o trânsito ou até um transporte para um grande centro como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, etc.? Bom, eu ia falar a palavra nunca, tá? Mas nunca é uma palavra que não se deve dizer, né? Eu diria que, no momento, não. Não em curto prazo e não em médio prazo. Tá? Porque não é o nosso modelo de negócio. Nosso modelo de negócio é, por isso mesmo, chama Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Nós somos uma espécie replicada no mundo inteiro. Nesse ponto, nós não somos diferentes, não. Nós somos iguais aos outros países. Normalmente, cada país tem às vezes mais do que uma rede acadêmica. Né? E nós somos a rede acadêmica brasileira. E a Europa tem também, cada país tem uma rede. Lá também eles se associam através de uma cooperação, igual nós aqui no Latino-Americanos também, enfim. Então, infelizmente, não, mas só em destaque. Mas em parceria, sim. Eu acho que tem muita forma da gente dividir espectro, dividir par de fibra, né? Construir conjuntamente. Né? Nós entrarmos com uma parte do investimento em vocês. Já fizemos isso aqui. Eu vou dar um destaque para Pelotas, um provedor. Não vou falar o nome, não, senão vai ficar... Mas ele fez uma parceria conosco e nós adquirimos o cabo, ele fez um lançamento, nós dividimos a infraestrutura, meio a meio. E, olha, nós estamos extremamente mais satisfeitos com ele. É vetorial, falei. É muito competente, com muito entusiasmo. Ele começou a lançar a fibra, ele fez uma foto da caminhonete, mostrou lá, eu estou chegando no primeiro poste. Já inauguramos agora, em novembro, a primeira fase. É emblemático. Como esta, nós queremos fazer Mossoró, Dourados, e tem uma lista enorme. Tem, ao todo, algo em torno de 40 redes metropolitanas que a gente quer fazer, e a gente só vai fazer agora com provedor. Um ou mais provedores. Então, é essa forma que a gente acha que a gente pode e deve cooperar com todos vocês, construindo. Se vocês têm dificuldade, fala conosco, quem sabe nós também, juntos, como temos dificuldade também, vamos nos unir, vamos participar conjuntamente desse investimento. Tem mais uma pergunta? Bom dia a todos. Eu sou Sebastião, trabalho na empresa Ondanet, no interior da Paraíba. Nós temos muitas dificuldades em interligar pequenas cidades. Vejo aqui que alguns até ficam espantados quando fala conectar fibra óptica em pequenas cidades. Então, nós temos realidade lá de cidades com 5 mil habitantes, 100% fibra óptica nas suas residências FTTH ativos. E percebemos que não temos incentivo político para que possamos fazer isso, e muito pelo contrário, as grandes operadoras acabam tendo mais benefício do que nós, pequenos provedores. Eu sei que é uma batalha muito exponencial que a Bridge tem, a Abranet tem. Então, quais seriam as próximas vitórias para provedores de pequeno porte, incluindo Paraíba e Rio Grande do Norte, para conseguir brigar com essas gigantes de internet? Porque nós sabemos que não temos incentivos. Então, o incentivo é o bolso da empresa que atua.
Então, os aluguéis dos postes ainda são surreais, os valores cobrados para pequenos, diferentemente de grandes provedores. Então, qual a visão de vocês perante isso, que o mercado vai se adaptar para pequenos provedores em pequenas cidades como Paraíba e demais do Brasil? Bom, eu queria ter falado, quando eu estava na minha parte, e acabei passando. Mas é o seguinte, nós temos feito um esforço muito grande na questão do financiamento. Como o Parajo falou, esse é um dos problemas que está acontecendo com os provedores. Os provedores têm investido ao longo dos anos com seus recursos próprios, mas isso tem um limite. Chega uma hora que o bolso fica pequeno já. Você precisa investir e precisa de dinheiro para financiar esse crescimento. Nós temos feito conversas com o BNDES. Pela primeira vez, a gente conseguiu uma reunião com o presidente do BNDES, que a gente já tinha tentado isso durante anos, sem conseguir. E depois dessa reunião com o presidente da BNDES, tivemos mais 2 reuniões com técnicos do BNDES, tentando encontrar soluções para os provedores. E tem algumas coisas que eles estão em estudo. Provavelmente, na semana que vem, a gente vai poder anunciar alguma coisa, mas é a redução de valores para poder negociar direto com o BNDES, sem precisar passar pelo banco. Porque esse é o grande problema que a gente encontra. Quando você vai falar vai contratar alguma coisa do BNDES, você acaba tendo que falar com o Banco do Brasil, com Caixa, Itaú, Bradesco e tal, e eles acabam querendo empurrar outros tipos de coisas com juros mais elevados. Nós estamos conseguindo que o BNDES abaixe o limite para provedores, porque eles estão interessados realmente que os provedores cresçam. Pelo menos eu sinto que a conversa tem sido bastante otimista nesse sentido. E, logicamente, temos o problema do fundo garantidor, que vocês já ouviram que a gente está batalhando há anos em cima disso. Não saiu por causa de problemas de contingências, mas também está agora na esfera do BNDES. O próprio BNDES está trabalhando em cima de preparar um fundo garantidor. Eu não tenho dados concretos para te passar ainda, porque está em discussões e estamos na área técnica conversando ainda. Mas na semana que vem vai ter uma reunião na quarta-feira, onde eu acredito que a gente vai ter alguma novidade para poder passar para vocês. E lembrando que foi falado, o Parajo falou das áreas rurais, que não têm crescido muito. Há algum tempo atrás, a Abrint pediu para o governo, quando teve aquele leilão dos 450 MHz, que saiu junto com o 2,5 GB, que os provedores pudessem participar do 450 MHz e o que sobrasse fosse colocado junto com o 2,5 GB. Isso não foi aceito pela Anatel na época, e o 450 MHz acabou sendo empurrado goela abaixo de quem ganhou 2,5 e simplesmente não foi utilizado. Está dentro da gaveta as frequências, e são frequências fantásticas para atendimento rural, porque o problema do atendimento rural é que não dá para você levar a fibra ótica por dentro de uma fazenda. Você pode até fazer isso num ou outro caso, mas não dá para fazer pelo Brasil inteiro. Então, você precisa de POPs e precisa de frequência com alta penetração, que possa chegar em longa distância, para poder atender esses locais. E faz parte das nossas discussões com a Anatel de que isso volte a futuros leilões, para que a gente possa participar, que os provedores possam participar do 450 MHz. Nós estamos pedindo isso reiteradamente para a Anatel e para o Ministério. Então, isso é o que nós estamos trabalhando por enquanto. Na questão dos postes também não está parada. Nós temos assessorias trabalhando sobre como solucionar a questão dos postes, inclusive tem um projeto piloto que está sendo preparado para a gente tentar ver se encontra uma solução para essa situação. Mas eu não tenho também como te dar uma posição agora, porque são tudo coisas que estão em andamento, são conversas que estão acontecendo. Ok? Obrigado, Basílio. Obrigado. O nosso tempo já está estourado, mas vamos ouvir a última pergunta do nosso colega
e depois, brevemente, pedir aos panelistas que respondam. Bom dia, meu nome é Fernando Frediani, sou da UPX Technologies. Eu queria fazer, primeiramente, um elogio à RNP. Eu acho fantástico o backbone da RNP, é coisa linda de ver, toda a redundância, toda a capacidade. Eu sempre comento muito com os amigos que você consegue ver ali, em tempo real, como que está funcionando o backbone, que caminho que está fora do ar ou não. Eu acho coisa linda e serve de exemplo para muita rede, muito provedor, inclusive. Então, queria fazer esse elogio primeiro. E eu acho que essas parcerias que a RNP está fazendo agora com provedores para construir fibra é algo que vem ainda somar para ambos os lados, né? É bom para a RNP, que diminui um pouco, talvez, a dependência, né, de mais e mais orçamento do MCTIC, e também para os provedores, para se desenvolverem ali regionalmente. Então, acho que está no caminho certo, e quem sabe agora com os cabos submarinos ainda vai ter muita coisa ainda para vir. Outra coisa que eu queria dizer também é mais um apelo aos provedores regionais, é uma coisa que eu milito bastante, eu falo bastante, às vezes é um pouco difícil de entender, não foi uma vez, não foram duas, não foram três, que você fala para o provedor regional, às vezes ele está passando com a fibra dele numa cidade, em frente de um Pix, de um IX regional, eu falo, por que você não se conecta, né? Quem não tem os cache. E para muita gente ainda é difícil de entender que o intuito principal de o Internet Exchange não é você receber aquela enxurrada de tráfego, né? Também ajuda a viabilizar economicamente, mas o objetivo principal de Internet Exchange é manter o tráfego local, certo? Então, fazer um apelo aos produtores regionais que estudem melhor, procurem saber melhor maneiras de viabilizar a conexão a um Internet Exchange regional. Muitos deles são hospedados pela RNP, porque tem gente que, às vezes, não gosta de ter aquela relação com um concorrente que, eventualmente, hospeda o Pix. Então, tem muitos locais que você pode chegar até o Pix da RNP, por exemplo. Ou, se for o caso, às vezes você faz as contas, fala assim, eu vou ter que dedicar um par de fibra para isso, eu não vou ter muito tráfego ali. Tem outras maneiras de fazer. Por exemplo, tem muita gente que tem rede GPON na cidade. Qual o mal de você começar com um GPON, que é muito mais barato? É o custo de ativação de um cliente. Liga ali um GPON naquele Pix e vê como é que vai. A hora que crescer o tráfego, a hora que justificar, você dedica um par de fibra. Mas vamos se conectar, porque você aumenta a sua redundância, diminui sua dependência do tráfego ir para outros lugares. A gente tem um problema muito comum no Brasil, muito grande, de continentalidade, né? Então, transporte em alguns lugares ainda é difícil. Então, quanto mais local você manter o tráfego, menor sua dependência desses transportes para fora, você dá uma melhor qualidade para o seu cliente e, eventualmente, vai chegar ali uma CDN, depois outra, e o crescimento é exponencial. Aquele tráfego vai estar cada vez mais local, seus custos diminuem e sua qualidade aumenta. Então, vamos procurar conversar mais com os colegas, procurar saber e se conectar mais aos IX regionais e ter esse mix de conexão, não só nos grandes centros aqui, Rio, São Paulo. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar 30 segundos para cada um fazer uma palavra final para que a gente possa encerrar, porque já estamos estourados o nosso tempo. Começar pelo Parágio. 30 segundos, Parágio. Não, só agradecer e acho que, volto a insistir na pergunta anterior, o que a gente está fazendo em termos para melhorar as condições do mercado, né? Como o Basílio colocou, a gente tem feito várias ações no governo, seja no Congresso, seja no Executivo, seja no regulatório, e seja até na questão de financiamento, como ele colocou. Essa batalha é de anos que nós, todas as associações, individualmente ou juntas, temos trabalhado, e tem um reflexo já que eu poderia colocar para você. A história do Fundo Garantidor é um sonho que a gente vem percorrendo há alguns anos, e não conseguimos ainda. Porém, houve já uma mudança interessante no BNDES. O Progerem, alguém já deve ter escutado, e depois, se quiser, eu posso falar um pouquinho mais aqui em particular. Houve uma mudança agora recente no BNDES e não há mais necessidade de um projeto específico para isso. Mas qual que é o desafio? Exatamente o que o Basílio colocou. É o spread do banco que vai fazer a operação.
esse é o que pega. Então, você pega uma taxa de juros de 7,5% ao ano, por exemplo, você pega um spread do BNDES de 2,5%, um exemplo, e o banco privado quer mais 7,5%. Então, o desafio é esse, é a gente diminuir aqui para que você possa ter. Isso é uma coisa que a gente vem batendo há muito tempo, mas está começando, de certa forma, a ter está endereçando esse processo, eu acho que pode ter uma saída por aí. Mas fundamental, que eu comentei antes, para fechar aqui, Alexandre, meus 33 segundos, é o seguinte: informação, pessoal. Sem informação de vocês, que a gente possa ter essa informação de forma anonimizada, certo? Com dados, a gente não tem muito... A gente sabe muitas coisas que a gente conversa com os colegas, mas isso tem que estar em documentos que a gente possa mostrar, e essas informações são vitais para que a gente evolua no processo de conseguir coisas para o setor. Seja em qualquer esfera, qualquer uma. Precisamos de dados, e vocês têm os dados. Ajude-nos com as pesquisas, seja as pesquisas feitas pelo CETIC, pelo CGI, seja dentro das próprias associações, a gente faz enquetes com os associados e, muitas das vezes, infelizmente, ninguém responde nada. E é importante ter esse feedback de vocês para que a gente possa construir essa massa de dados, que é um argumento muito forte no momento que a gente está brigando por vocês. Obrigado. Bom, basicamente o que eu quero é agradecer tanto o convite, inclusive dar o parabéns ao Nick por esses eventos que ele está fazendo, e não só este aqui, mas também eventos que estão fazendo pelo Brasil afora. Isso é fundamental, isso ajuda muitos provedores, e o alto nível do evento é uma coisa que eu ontem não estava aqui, mas eu estava assistindo o evento remotamente e pude ver que o nível é fantástico. Isso é algo que os provedores precisam, ajuda muito para todo mundo. E vamos continuar nas batalhas, que as batalhas são muitas, então nós temos que trabalhar em cima de todas elas. E, mais uma vez, parabéns a todos vocês. 3 coisas. Primeiro, parabéns e conta com a gente, RNP, como vocês sempre contaram, que eu vou contar com a Unic BR sempre. Tá? Segunda coisa, tá? Tem uma próxima apresentação aqui, que é uma ferramenta, Giro. Acho que o Marcos já até eu vi que passou o PowerPoint. É uma ferramenta que nós, a RNP, vamos usar. Nós também contribuímos, financiamos essa ferramenta. Foi feita na Bahia, tá? Vem com toda a musicalidade da Bahia, tá? Para a gestão de planta. Né? A gente quer muito que os provedores também utilizem. É endereçada a nós mesmos. Tá? Terceira coisa, eu estou devendo um almoço para o cara da UPX aqui, me procura agora, meio-dia e meio, 1h, que eu... Tá? Obrigado. Muito obrigado a todos, Eduardo, Basílio e Grisende. Claro que esse painel aqui poderia durar pelo menos mais 2 horas, muita coisa para ser dita, mas eu queria agradecer a todos e ressaltar o papel das associações como um canal estratégico e fundamental para que os provedores possam ter acesso a mais mercado, a mais financiamento, a informações estratégicas. Então, parabéns a todos vocês. E agora, então, vamos encerrar para o almoço. Muito obrigado a todos.